Graça e paz de Cristo. Hoje nós vamos fazer a leitura do dia 21 do devocional chamado Uma Vida com Propósitos. Esse é um devocional que tem uma proposta de falar a respeito do motivo pelo qual nós vivemos. Muitas pessoas vivem sem saberem por que estão na Terra. Elas vivem sem saber qual é o propósito delas na Terra. E esse livro se propõe a responder essa pergunta: qual é o propósito que eu tenho aqui nessa vida? E ele começa o livro respondendo uma pergunta: afinal de contas, por que eu estou aqui? E no dia 1 ele fala que tudo começa com Deus. No dia 2 ele fala que você não é produto do acaso, você não está aqui por acaso. No dia 3, o que tem dirigido a sua vida? No dia 4, nós fomos criados para sermos eternos. Por isso, o ser humano, seja quem quer que seja, sempre tem uma preocupação com relação à vida após a morte. No dia 5, nós devemos enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Deus enxerga a vida de três formas. Primeiro, a vida é um teste, e é por isso que todos nós passamos por vários testes ao longo da vida. Segundo, a vida é um cargo de confiança. Deus nos deu dons, talentos e habilidades para que nós venhamos a usá-los em benefício do próximo, para prosperar e fazer o bem. E, por último, a vida é uma atribuição temporária. Deus nos deixa viver por um tempo aqui na Terra e esse é o tempo que nós temos para cumprir as nossas atribuições. No dia 7, nós lemos A Razão de Tudo. E nesse dia 7, o autor desse livro, que é o pastor americano Rick Warren, ele fecha o primeiro ciclo de 7 dias, explicando que nós fomos feitos para cumprir 5 propósitos: adorar a Deus, dar glória a Ele, porque nós nascemos dele. Segundo, nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus. Terceiro, nós somos chamados para cumprir o propósito de sermos semelhantes a Cristo, assim como Ele viveu para cumprir a missão de Deus, nós somos chamados para cumprir uma missão de Deus para nós. 4. Nós somos chamados a usar os nossos dons, talentos e habilidades para servir a Deus. E o quinto propósito, nós somos convocados a cumprir uma missão, trazer a mensagem para que outras pessoas também conheçam a Deus, conheçam o propósito que Deus tem na vida delas. Depois que o Rick Warren termina esse ciclo de 7 dias e no dia 7 ele explica que esses são os 5 propósitos, ele começa a falar a respeito do primeiro propósito, do dia 8 até o dia 14. São 7 dias em que ele explica por que, como nós devemos adorar a Deus, o que agrada a Deus, como adorar a Deus. Do dia 15 até o dia 21, que é o dia de hoje, são 7 dias em que ele fala do segundo propósito. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. E nesse ciclo, podemos dizer que é o terceiro ciclo. Do dia 1 ao dia 7, ele responde o primeiro ciclo. Afinal de contas, por que você está aqui? Do dia 8 até o dia 14 é o segundo ciclo. Ele responde que você foi chamado para adorar a Deus. Agora o terceiro ciclo, você foi chamado para fazer parte da família de Deus, do dia 15 até o dia 21. Nesse terceiro ciclo de 7 dias, nós já lemos que o mais importante é o amor. Isso é o mais importante nessa vida. Nós lemos isso no dia 16. No dia 17, nós lemos que é muito importante você ter um lugar para honrar a Deus, um lugar onde você se reúna com pessoas que você possa chamar verdadeiramente de sua família, onde as pessoas se relacionam. Depois nós lemos também no dia 18 sobre cultivar os relacionamentos. Depois no dia 19 nós lemos sobre como criar
esses relacionamentos. E ontem, no dia 20, nós fizemos a leitura sobre restabelecer a comunhão com as pessoas. E hoje é o dia 21, nós estamos lendo o último dia, do dia 15 ao dia 21, sobre sermos da família de Deus. E aqui, o dia 21, o título do devocional de hoje é Protegendo Sua Igreja. A essa altura, nós já entendemos que a igreja que participamos, a igreja onde congregamos, é o lugar onde nós somos família. Família com os outros cristãos, família com as outras famílias, com as outras pessoas que juntamente conosco estão nesse propósito de adorar e reconhecer a Deus como o nosso propósito primeiro, honrar e adorar a Deus. Então, proteger a sua igreja é algo importante. Quando você protege a sua igreja, podemos ler assim: protegendo a sua família. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto esforcem-se para continuarem unidos desse modo. Efésios capítulo 4, versículo 3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Então, ele traz o versículo de Efésios capítulo 4, falando que nós estamos unidos pela paz, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos une pela paz e nós devemos continuar a nos esforçar para permanecermos assim, na paz. E o segundo versículo, que é Colossenses capítulo 3, versículo 14, ele fala que nós devemos ser dirigidos pelo amor. O amor aceita as fraquezas dos nossos irmãos, ao invés de julgar, de querer o mal dos nossos irmãos. O amor nos faz pensar em ajudar o próximo. Então, vamos ser guiados pelo amor, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Aqui eu vou ampliar esse QR Code para você que quer ver o vídeo que o pastor Rick Warren e a sua equipe prepararam para o devocional de hoje. Nesse QR Code, a equipe do pastor Rick Warren preparou um vídeo para esse devocional. Você pode apontar a câmera do seu celular e acessar esse vídeo para você ter mais informações sobre esse devocional. Se não deu tempo de você copiar, você pode pausar o vídeo e fazer essa cópia. Agora, vamos começar a ler o dia 21, Protegendo Sua Igreja. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua-a e estará removendo o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. Veja João capítulo 17, versículos 20 a 23. Era a nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus
que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Primeiro, concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos capítulo 14, versículo 19. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Veja Romanos capítulo 10, versículo 12, Romanos 12, versículos 4 e 5, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, capítulo 8, versículo 6, capítulo 12, versículo 13, Efésios capítulo 4, versículos 4 e 5 e Filipenses capítulo 2, versículo 2. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não em nossas diferenças pessoais. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade, não uniformidade. Mas, para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa: aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. A essa altura, você já sabe quais são os 5 propósitos. Vamos repetir aqui. O primeiro propósito, você foi chamado para adorar a Deus. O segundo propósito, você foi chamado para fazer parte da família de Deus. O terceiro propósito, você foi chamado para ser semelhante a Cristo. O quarto propósito, você foi chamado para contribuir com os seus dons, talentos, habilidades. O quinto propósito, você foi chamado para cumprir a missão de evangelizar, de falar a respeito dessa mensagem para as pessoas que estão se perdendo. Então, Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. É isso que nós precisamos aprender. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes, que a Bíblia chama assuntos controvertidos. Veja Romanos capítulo 14, versículo 1. Veja também 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas, se nos concentramos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Aqui ele faz um destaque para essa frase: nada na terra
é mais valioso para Deus que sua igreja. Se nós entendemos que Deus ama a sua igreja, nós vamos nos preocupar sinceramente em colaborar para que a comunhão, para que a igreja esteja unida, em paz, em harmonia e em comunhão. E como ele está falando aqui, nós vamos superar as diferenças e prestar mais atenção que todos estamos com o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo propósito de buscarmos o reino de Deus e cumprir os 5 propósitos para os quais todos nós fomos chamados. Paulo implora por isso: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Segundo ponto para nós conseguirmos manter a paz e o amor na igreja. Seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real, sem lutar pelo ideal, é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles. Eles são sua família, mesmo quando não agem como tal, e você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta: sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros, por causa do amor que há em vocês. Efésios capítulo 4, versículo 2. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões, compreensíveis. A lista pode ser bastante longa: conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação, não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas, e você logo ficará desapontado novamente. Aqui a frase de destaque é: você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Prosseguindo aqui, Groucho Marx ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube
que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Nossa, essa frase aqui é muito forte, né? Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazer você, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Nesse livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria afixar uma placa: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, carecem da graça e desejam crescer. Bonhoeffer disse: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor desta. Se não dermos graças diariamente pela comunidade da qual fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades. E se ao contrário, continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita que a nossa comunidade cresça. Eu vou ler de novo aqui essa frase, esse texto aqui do Bonhoeffer. Aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor desta. Se não dermos graças diariamente pela comunidade da qual fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades, e se ao contrário, continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita que a nossa comunidade cresça. Então aqui, o que ele está dizendo, se nós ficarmos reclamando, mesmo quando não existe nenhuma experiência, nenhuma riqueza, e a gente só vê fraqueza e pessoas que estão com pouca fé, desanimadas e dificuldades, e nós olhamos para isso e começamos a reclamar, então isso faz com que nós fiquemos impedidos de ver Deus gerando crescimento nessa comunidade. Terceiro ponto para o crescimento, para proteger a nossa igreja. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Veja Mateus capítulo 5, versículo 9, Romanos capítulo 14, versículo 13, Efésios capítulo 4, versículo 29, Tiago capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, versículo 9. Criticar o trabalho que outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Romanos capítulo 14, versículo 4. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Por que você critica as ações de seu irmão? Por que tenta fazer com que ele pareça pequeno?
Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 10. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Se fazemos o mesmo, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se de que outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Romanos capítulo 14, versículo 19. Recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Mais um ponto aqui para nós protegermos a nossa igreja. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado. E se quiser proteger sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha a coragem de dizer: por favor, pare. Não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, para Deus você é um criador de casos. Veja Provérbios, capítulo 16, versículo 28, capítulo 17, versículo 4, capítulo 20, versículo 19, capítulo 25, versículo 9 e capítulo 26, versículo 20. Criadores de caso dão ouvidos a criadores de caso. Provérbios capítulo 17, versículo 4. São esses os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmos. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. Judas, versículo 19. É triste constatar que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais que se devoram uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos, portanto, fique longe de quem fala demais. Provérbios capítulo 20, versículo 19. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. Provérbios capítulo 26, versículo 20. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus
ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome 1 ou 2 pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, parte A. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo, e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o passo seguinte é levar 1 ou 2 testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda se mostrar intransigente? Jesus ordena que apresente o assunto à igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como incrédulo descrente. Veja Mateus capítulo 18, versículo 17 e 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Outra forma de proteger a igreja: apoie seu pastor e os outros líderes. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Os pastores, um dia, estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Mas você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre seu comportamento com relação a seus líderes. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja, caso não considerem os 2 avisos mencionados. Veja 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14 e os 23 a 26. Filipenses capítulo 4, versículo 2, Tito capítulo 2, versículo 15, capítulo 3, versículo 2, 10 e 11. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada
a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13, parte A. Aqui na parte final temos essa frase de destaque. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Agora vamos prosseguir. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer nós, em vez de eu, nosso, em vez de meu. Deus diz, não pensem apenas no próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja Saddleback, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade de nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. Dia 21. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Versículo para memorizar. Bem, como nós lemos, ao longo de todo esse capítulo 21, desse dia 21, a importância de nós cuidarmos das nossas igrejas. Muitas vezes nós somos aqueles que criticam a própria igreja que frequentamos. Observamos os pecados dos nossos irmãos. Esquecemos que também somos imperfeitos e que se precisamos tolerar com paciência os outros também precisam tolerar as nossas atitudes, os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas restrições. Então, precisamos entender que a igreja é uma família de Deus e que Deus ama que todos tenhamos paz uns com os outros, amor uns pelos outros e unidade, para que essa unidade, essa paz, esse amor revelem harmonia que se revela para o mundo como uma igreja que realmente mostra quem é Deus, de maneira que as pessoas queiram estar presentes no meio de nós. Não uma igreja onde todos disputam e entram em conflito uns com os outros. Pensar em uma igreja absolutamente perfeita,
com pessoas perfeitas é imaturidade. Somos todos pecadores e vamos com certeza falhar e errar uns com os outros em alguma medida, em algum momento. Precisamos ter a disposição de realmente amar o corpo de Cristo, de realmente proteger a nossa igreja local. Versículo para memorizar. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos capítulo 14, versículo 19. Vou ler novamente esse versículo. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14, 19. Pergunta para meditar. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica neste exato momento? Fica essa pergunta para cada um pensar no que podemos fazer de melhor para colaborar com os nossos pastores, para contribuir com a nossa igreja, para favorecer a paz, o amor, a unidade e a harmonia entre todos que fazem parte da igreja a que estamos como membros. E se você é uma pessoa que está sem igreja porque se decepcionou em relação a alguma coisa que aconteceu, na leitura desse capítulo, desse dia 21, foi possível entender melhor que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar que acolhe todas as pessoas que querem estar com Deus. E você está ali para ajudar outras pessoas nas suas fraquezas e também para ser ajudado nas suas fraquezas. E se você vê tantos defeitos nos outros e não tolera e não vê isso com misericórdia, então você na verdade está sendo soberbo, pensando que a igreja foi feita para ser um local do jeito que você idealiza. E a igreja ela é um lugar de realidade, um lugar onde Deus ama todos e deseja que aqueles que justamente mais erram e mais pecam e mais falham, mais precisam da sua ajuda para que possam encontrar o caminho de Deus. Essa é a leitura do dia de hoje. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amanhã nós vamos começar a ler o dia 22. E o dia 22 começa o terceiro propósito. Vamos ver aqui que o propósito número 3, que é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Vai ser o dia 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. São os próximos 7 dias falando sobre esse propósito. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus abençoe, a graça e paz de Cristo, hoje e sempre. Amém.